muito boa noite para você. Olá, boa noite. A gente interrompeu o boxe aí, mas daqui a pouquinho as Olimpíadas continuam na tela da Band com o Brasil no ringue disputando medalha de ouro. É logo depois aqui do nosso jornal Band Minas. A Polícia Federal deu início à sexta fase da Operação Acrônimo, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro para campanhas eleitorais e investiga o governador Fernando Pimentel. Agentes cumpriram mandados de busca e apreensão aqui em Minas e também em São Paulo. Policiais federais recolheram documentos no Instituto de Pesquisa Vox Populi. A suspeita é de que a empresa tenha assinado um contrato de fachada com a construtora JHSF para justificar o repasse de R$ 750 mil para o Caixa 2 de campanha de Fernando Pimentel ao governo de Minas em 2014. A denúncia foi feita pelo empresário Benedito de Oliveira, o Bené, que assinou um acordo de delação premiada. A sede da construtora em São Paulo também foi o alvo da Operação Acrônimo, que também investiga a concessão de empréstimo do BNDES para favorecer a JHSF. Bené contou à Polícia Federal que Pimentel cobrou 5 milhões de reais em propina do grupo JHSF. O valor teria sido pago como uma espécie de compensação pelo lobby que o governador teria feito para que a construtora fechasse o contrato para a construção de um aeroporto em São Roque, no interior de São Paulo. A obra teve recursos do BNDES. A Vox Populi informou que a documentação solicitada foi entregue. Já o advogado de defesa de Pimentel afirmou que não houve medida contra o governador nessa fase da operação e que trata-se de um factoide para influenciar a justiça. O secretário-geral da Governadoria do Governo de Minas Gerais, Eduardo Serrano, foi conduzido coercitivamente para a sede da Polícia Federal, onde preferiu ficar em silêncio. Serrano foi citado por Bené durante os depoimentos. Em maio, a Procuradoria-Geral da República denunciou o governo de Minas Gerais pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A denúncia se refere à época em que Pimentel era ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do primeiro mandato do governo Dilma. Segundo o Bené, Pimentel teria recebido 10 milhões de reais da montadora Caoa, representante da Hyundai no Brasil, em troca de benefícios fiscais. 100 quilos de maconha foram apreendidos na noite desta segunda-feira em Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte. A Polícia Militar recebeu denúncias de um carregamento de drogas que chegaria no bairro Palmital, em Santa Luzia, também na Grande BH. No local indicado pelos denunciantes, os militares encontraram 54 tabletes da droga debaixo de um tronco de árvore. Não havia ninguém nas proximidades e até o momento ninguém foi localizado. Quem acordou cedo hoje viu que o tempo amanheceu fechado, né? E depois de mais de 2 meses de estiagem em Belo Horizonte, a chuva voltou a aparecer aqui na capital. Muita gente precisou tirar as roupas de frio e o guarda-chuva do armário. O dia amanheceu nublado e gelado. Eu sou de Vitória, né? Lá é quente, né? Então, pra mim aqui é frio. Eu tô na geada. Tá sentindo frio? Muito. Eu tô com 2 blusas. Tô achando uma delícia. Depois de mais de 2 meses de estiagem em Belo Horizonte, a chuva voltou a aparecer na capital mineira na manhã de hoje. Em algumas regiões, como Nordeste e Venda Nova, a madrugada já foi chuvosa. Áreas de instabilidade que estão atuando sobre os estados do centro-oeste do Brasil forçaram o tempo encoberto na região metropolitana de BH e fizeram com que a temperatura mínima chegasse aos 16 graus. Para o restante da semana, a meteorologia prevê o tempo mais firme, com céu aberto até o fim de semana. E essa mudança no clima também foi sentida em outros municípios. Em São João del Rei, no Campo das Vertentes, uma ventania deixou 2 pessoas feridas durante um evento no Parque de Exposições. Essa informação chega agora direto da nossa central de apurações com Luciana Viana. Boa noite, Lu. Boa noite, André. Boa noite a todos. Esse mau tempo pegou de surpresa quem estava no Parque de Exposições de São João del Rei na noite de ontem. Uma ventania derrubou várias tendas, e assustou muita gente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a gente está conferindo aí as imagens. Segundo o Corpo de Bombeiros, ao menos 8 barracas foram levantadas pelo vento. Diversas estruturas metálicas ficaram
danificadas, 2 pessoas ficaram feridas, mas foram socorridas, não correm nenhum risco neste momento. Por medida de segurança, o parque foi esvaziado, inclusive um show de uma dupla sertaneja teve que ser cancelado. Ainda segundo os bombeiros, a documentação exigida para o evento estava legal, inclusive o auto de vistoria. Que susto, né? Pois é, com toda certeza aquela imagem ali da tenda começando a voar assustou naturalmente todo mundo que estava lá, porque afinal de contas ela é feita com uma estrutura de metal também, né, Luciana? E é pesado pra caramba, olha lá. Esse momento ali, ó, o músico tá tocando uma viola de 12 cordas ali, o pessoal assistindo, de repente, ó, olha lá, a estrutura toda de metal foi para trás ali, 2 pessoas feridas, como você disse. Agora a foto mostrando como ficou muita gente lá, um risco muito grande a segurança das pessoas. Naturalmente não estava bem preso, né, Lu? Exatamente, né, André? Já que houve ali, né, um ritual de vistoria, mas essa vistoria aí tem que ser checada, porque, olha só, o que aconteceu, né? Não estava bem seguro, não. Com toda certeza. E o vento também aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, aqui também hoje pegou muita gente mesmo, frio de manhã, com aquela chuva. Estão falando que choveu essa madrugada, você falou agora. Mas em algumas regiões, algumas regiões deu uma chuviscada, né? Pro lado da Pampulha chuviscou ali, aqui na região Centro-Sul não, nenhuma gota. Só um pouquinho. Tá certo, Lu. Obrigado pelas informações. Contrariando a decisão do Tribunal Mineiro, o Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus ao ex-presidente do PSDB de Minas, Nárcio Rodrigues, preso desde maio por suspeito de desviar mais de 8 milhões de reais em recursos públicos. Porém, o réu no processo, o ex-secretário de Ciência e Tecnologia do Estado, terá que esperar o julgamento de um outro recurso relacionado a um segundo habeas corpus também negado pela Justiça Mineira. Nárcio Rodrigues, que está preso na penitenciária de Contagem, é alvo de 2 processos no Ministério Público. Um que investiga a construção de um centro de tecnologia no Triângulo Mineiro e outro que apura a compra de equipamentos para o local. E olha, no próximo bloco você vai ver que um velho conhecido dos moradores de Lagoa Santa vai levar o ouro da Olimpíada para casa. Você quer saber quem é? Eu te conto daqui a pouco. E ainda você vai ver que trabalhadores de Uberlândia estão na maior alegria. A cidade ganhou um novo título e você descobre qual é depois do intervalo. Morreu no Rio de Janeiro no início da madrugada de hoje a atriz Elke Maravilha, aos 71 anos. Luciana, a Elke era russa, né? E logo que veio aqui para o Brasil, morou no nosso estado, onde passou vários anos da vida dela, né, Lu? Exatamente, André. Muita gente não sabia disso, né? Elke Maravilha nasceu lá na Rússia, mas aos 6 anos de idade, ela veio para o Brasil com os pais e 2 irmãos, veio morar aqui, especificamente na cidade de Itabira. Ela começou como modelo, manequim, depois foi para a televisão, fez novelas, filmes e também peças teatrais. Elke Maravilha morreu na última madrugada. Aos 71 anos, estava internada desde o dia 20 de junho no Rio de Janeiro. Ela que foi operada de uma úlcera e estava em coma induzido. Antes de ser internada, Elke vinha se apresentando pelo país com o espetáculo Elke Canta e Conta, onde falava de passagens da vida dela, desde a infância na Rússia, os casamentos e a vida, né, como modelo e apresentadora. Vamos ver um trechinho. Bom, o velório de Elke Maravilha está previsto para começar às 9 horas da manhã, amanhã, no Rio de Janeiro, no Teatro Carlos Gomes, no centro da cidade. Tá certo, Lu. Obrigada, viu, pelas informações. Vamos falar agora de um título diferente que uma cidade do interior de Minas recebeu. Uma pesquisa revelou que Uberlândia, no Triângulo Mineiro, é a segunda cidade do país onde as pessoas trabalham felizes. E a gente foi descobrir o que provoca esse sorrisão no rosto dos trabalhadores da cidade. Vem cá e me conta uma coisa, o que é que te faria trabalhar feliz da vida? Tudo faz eu trabalhar feliz da vida, depende da gente acordar bem, rir, sorrir, cantar, alegria. Um sorrisão sempre no rosto. Lógico, ai. Sempre com um sorrisão no rosto, trabalhando feliz. Mas conta uma coisa aqui pra mim, mesmo que o salário esteja, ó, pequenininho,
Não, aí já não dá para trabalhar feliz, o salário tem que estar mais alto. Aí já fica difícil. Aí já fica difícil, né? Tem que trabalhar por um bom salário, né? Fica difícil, mas nessa hora tem gente que se esconde da decepção com o salário e segura o sorrisão no rosto. E olha que ele faz toda a diferença, viu? A gente tem que chegar com alegria, passar positividade para o cliente. O pessoal trabalha feliz em Uberlândia. Bom, é o que mostrou uma pesquisa feita por um site de levantamentos. Com índice de satisfação entre 1 e 5, a cidade ganhou nota 3,6. É a segunda do país onde se trabalha mais satisfeito. Se a empresa propicia esse ambiente de trabalho para o colaborador, ele vai sentir mais tranquilo no ambiente de trabalho, vai sentir o ambiente de trabalho mais prazeroso e com isso o rendimento de trabalho dele vai ser muito maior e vai dar o retorno tanto que a empresa necessita. Nesse ranking, Uberlândia só perde para Cuiabá, no Mato Grosso. Em terceiro lugar vem Vitória, no Espírito Santo. As cidades consideradas mais felizes não são as maiores do país. Isso pode refletir uma satisfação com a qualidade de vida em cidades menos populosas, ou seja, menos agitação e mais sorriso no rosto. O fato de você ficar pouco tempo no trânsito, de você poder almoçar em casa, fazer uma atividade física na hora de almoço, no final do dia chegar rapidinho, já ir para academia, eu acho que tudo isso influencia, sim. Faz toda a diferença, né? Mas se você não está com esse sorrisão no rosto, talvez construir uma boa imagem profissional possa te fazer mais valorizado pelo mercado. Que tal, Inácia Soares? Quanto vale causar uma boa impressão a alguém? Pode significar aquela vaga de emprego ou então manter o emprego que você já tem no momento em que a empresa está cortando custos. Essa boa impressão também pode garantir que você, em uma reunião, por exemplo, consiga emplacar suas ideias com firmeza e ganhar o sim que tanto precisa para um projeto. Ter uma boa imagem profissional não é apenas cuidar da aparência, é também saber se comportar. É saber ficar calado quando a situação exige cautela e discrição. É saber brigar por uma injustiça que merece luta. É ser afetuoso diante de alguém frágil. Ter uma boa imagem profissional também é saber entrar e sair de qualquer lugar. Ou seja, é deixar as portas abertas por onde passar. É ser o ponto final de fofocas e o ponto de partida de elogios construtivos. É também saber trabalhar em equipe, dando o melhor de si e sabendo lidar com as diferenças. Se você está satisfeito do jeitinho que você é e não pretende mudar nadinha, responda a si mesmo o seguinte: tenho conseguido o que desejo? Se não, invista em mudanças de visual, de linguagem, de comportamento. Respeite sua natureza, mas construa uma imagem que seja percebida como aquela que se encaixaria muito bem aos planos das outras pessoas. Isso é fazer marketing pessoal. Agora o futebol. O Atlético se reapresentou hoje e começa a treinar concentrado no jogo de domingo contra o Atlético Paranaense. Os desfalques são os maiores desafios do técnico Marcelo Oliveira. Um abraço, Gisele, André e aos telespectadores do Jornal Band Minas. Terça-feira de reapresentação aqui na Cidade do Galo, após a partida de domingo contra o Santos. Então, aquele trabalho realmente regenerativo. Titulares na academia, apenas os jogadores que jogaram poucos minutos estiveram em um dos campos e treinaram normalmente. Além deles, nós tivemos mais uma vez a presença do lateral direito Marcos Rocha e do meia equatoriano Casares em um dos campos aqui da Cidade do Galo, fazendo um trabalho leve. E aí a gente vai ter que aguardar o resto da semana para saber se esses dois jogadores podem ser relacionados para encarar o Atlético Paranaense em partida deste domingo na Arena Independência. O Atlético já tem desfalques certos. Os jogadores, o atacante, centroavante Fred está suspenso, assim como o volante Rafael Carioca. Com isso, as atenções voltadas para Júnior Urso, volante que certamente vai ao jogo, isso independente de esquema tático. Vale lembrar que o Marcelo Oliveira tem duas opções para substituir Fred. Pode entrar com 3 volantes, colocar também um terceiro atacante, mantendo aí o esquema que vem sendo utilizado, com o Michael Suel no meio e 3 homens de frente. Resta aguardar para saber o que Marcelo Oliveira vai fazer. Uma notícia de última hora aqui na Cidade do Galo: o lateral direito Patrick, que vem sendo utilizado aí como um coringa, às vezes joga mais adiantado, sofreu um estiramento na coxa direita. Portanto, para por algum tempo aí, acaba sendo um desfalque
desfalque para o técnico Marcelo Oliveira. Por enquanto, são essas as informações. Semana cheia de trabalho aqui na cidade do Galo. Marcelo Oliveira vai ter bastante tempo para definir a equipe que encara o Furacão. Um abraço para vocês. Um abraço, meu caro. Vamos falar agora de Olimpíada. Teve medalha de prata na prova de 1.000 metros de canoagem de velocidade. Luciana, o ganhador dessa medalha é um velho conhecido dos mineiros, principalmente dos moradores aqui de Lagoa Santa, né? Pois é, André, a cidade de Lagoa Santa, aqui na Grande BH, tem ganhado aí, destaque nos noticiários de hoje, desde que o atleta Isaquias Queiroz, de 22 anos, ganhou a medalha de prata na prova de 1.000 metros da canoagem de velocidade. Olhem só. O treinamento lá na cidade de Lagoa Santa. A seleção nacional, ela treina lá em Lagoa Santa desde 2014 e essa escolha aí pela cidade partiu do treinador, que disse que os atletas precisavam de uma cidade tranquila, para seguir os treinamentos aí visando a Olimpíada agora de 2016. O técnico chegou a visitar inclusive outros 6 municípios, mas escolheu Lagoa Santa. Com o Isaquias Queiroz, de 22 anos, nascido lá no interior da Bahia, o Brasil conquistou a primeira medalha nas provas de canoagem na história dos Jogos Olímpicos. Muito bacana, não é mesmo? Muito Lagoa bacana. Santa aí em destaque para todo o Brasil. É, muito bacana mesmo. E certamente, Luciana, quem passava pela orla lá e viu o pessoal ali remando, não imaginava que ali podia estar um medalhista, uma pessoa que ganhar uma medalha de prata nas Olimpíadas, lá na Lagoa, lá, tranquilo, com a turma treinando ali, né, Lu? Muito bem, parabéns ao Isaquias, que outras medalhas venham. Com toda certeza, ainda dá tempo de ganhar muita coisa, ainda vamos ver o que vai dar essas Olimpíadas. Daqui a pouquinho tem um boxe aí, você que está ligado na tela da Band, daqui a pouquinho tem um boxe aí, brasileiro no ringue. Obrigado pelas informações, Luciano. A inadimplência do consumidor de Belo Horizonte é a maior dos últimos 3 anos. O número cresceu quase 6% em julho em relação ao mesmo período do ano passado. A falta de planejamento financeiro é um dos principais fatores que tem dificultado o pagamento das dívidas por boa parte dos consumidores da capital. Os dados são do Serviço de Proteção ao Crédito da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte. O levantamento mostrou também que na análise da inadimplência por gênero, a disputa ficou bem equilibrada entre as mulheres e os homens, com um crescimento de cerca de 5% cada um. É isso aí, está igualando, né? Todo mundo tá devendo. igual. Todo mundo devendo tudo. Olha que depois do intervalo a gente sobre eleições 2016, hein? Começa a corrida oficialmente hoje para disputar aí o cargo de prefeito e de vereadores da nossa capital. E ainda, o primeiro semestre foi complicado para o setor de vendas de materiais de construção. Mas uma pesquisa mostra que os números vão melhorar até o fim do ano. E a gente te conta daqui a pouquinho. Os tipos de comércio mais fortes da cidade está sofrendo com a crise financeira. A capital dos bares está menos animada e as mesas estão mais vazias. Mesmo com a fama boêmia de Belo Horizonte, o setor dos restaurantes anda muito assustado com a redução do consumo. Se não tem mar, vamos para o bar. A frase já é ditado popular entre os belo-horizontinos. Na cidade não faltam botecos, são mais de 12 mil segundo a associação do setor. Só que a instabilidade financeira dos consumidores tem acertado e em cheio esse importante setor da economia local, que já percebe a redução do consumo e de consumidores. O site de pesquisas Mercado Mineiro fez um levantamento das principais porções e também bebidas servidas em 41 bares e restaurantes bastante conhecidos aqui na cidade e constatou que na contramão do consumo houve aumento nos preços. Para não contrariar o bolso, é bom ficar de olho no preço dos petiscos e bebidas antes de escolher o local para beber e relaxar com os amigos. Segundo a pesquisa, houve aumentos de até 5,3% em porções de carnes. A maior variação foi na porção do contrafilé. O menor preço encontrado foi de R$ 25,00 e o maior de R$ 79,80. As cervejas aumentaram até 1,6%. Ainda dentro da pesquisa, dos 41 bares e restaurantes entrevistados, 59% notaram queda no movimento de clientes. 26% notaram que o movimento não alterou. 5% não souberam responder e 10% preferiram não responder.
E olha, a gente construir e reformar tem ficado em segundo plano na vida de muita gente. Com a crise, as pessoas têm dado prioridade aos bens essenciais. O resultado foi uma queda nas vendas e no faturamento do setor de materiais de construção. Mesmo assim, com muito otimismo, empresários apostam em um segundo semestre melhor para o setor. Promoções com descontos que chegam a 40%. Essa foi a estratégia para alavancar as vendas que não foram boas no primeiro semestre deste ano. Foi bem complicado. A gente teve um período de janeiro a junho aí com a retração de mais ou menos 18% em relação ao mesmo período do ano passado, né? O que acabou nos empreendendo dificuldade muito grande para poder transpor esse período, né? Eles também facilitaram as formas de pagamento. A negociação de preços ficou mais flexível. Tudo isso porque eles esperam um segundo semestre melhor. Nós estamos otimistas, sim, com relação ao segundo semestre. Por quê? Porque nesse momento agora não se fala mais nessa crise, a coisa está um pouco estancada. Percebe-se que as pessoas estão com um ar um pouco mais otimista, né? E todas as ações que a gente vem desenvolvendo, nós desenvolvemos no primeiro semestre, nós vamos intensificar agora no segundo, na expectativa que esse volume de venda cresça, né? E que a gente possa perceber um crescimento dessas vendas em relação a esse primeiro período deste ano. A queda no faturamento do setor de materiais de construção atingiu quase 68% do comércio varejista. Os dados são de uma pesquisa da FEComércio e o motivo é a crise econômica. Muito disso é decorrente, né, da conjuntura econômica pela qual passamos, né? Os principais responsáveis, eu diria, por esse retrato são os indicadores macroeconômicos que vêm afetando de forma negativa o comportamento das famílias. Aí entra a taxa de juros elevada, a inflação acelerada, que acaba, né, corroendo o poder de compra das famílias, além do desemprego. A pesquisa também mostrou aumento nas demissões no setor. Só em BH e mais 10 municípios da região metropolitana, 509 pessoas perderam o emprego. Mas existe otimismo para a segunda metade do ano, sim. 93% dos empresários esperam uma melhora nas vendas até o fim de 2016. A gente tem alguns fatores, né? O fator histórico do segundo semestre ser, né, mais intenso em termos de atividade econômica do que o primeiro é um dos fatores elencados pelos empresários, né? De fato ocorre, né, essa intensificação na atividade econômica, seja por parte da indústria, por parte do varejo. No varejo, por exemplo, nós temos, né, algumas datas comemorativas de peso para o segmento varejista. A gente tem o Natal no final de ano, o Dia das Crianças, o Dia dos Pais, né, e principalmente as festividades de final de ano, né, delimitam o comportamento das famílias, né, onde elas tendem a investir em pequenas reformas nas suas residências justamente para as festividades de final de ano. Além disso, tem a injeção do 13º salário, que acaba, né, provocando uma injeção de renda na economia. E o otimismo desses empresários se baseia nesses fatores. Começou oficialmente hoje o período das campanhas eleitorais que vão definir o novo prefeito e os vereadores de Belo Horizonte. E esse ano o tempo foi reduzido para 45 dias, metade do período até as últimas eleições. A gente volta a conversar com Luciana Viana. Lu, tem mais mudanças aí para essa campanha desse ano, não é? Sim, tem sim, Gi. Só para a gente ter uma ideia, a propaganda gratuita no rádio e na TV, ela vai durar menos, 35 dias, do dia 26 de agosto a 29 de setembro. A distribuição de santinhos e outros materiais, essa distribuição pode ser feita diariamente, de 6 da manhã às 10 da noite até a véspera da votação. E há outras novidades também, né? As bandeiras com as imagens e nomes dos candidatos estão liberadas ao longo aí das vias públicas, desde que sejam móveis e não dificultem, né, o fluxo ali de pessoas e também de veículos. Agora, em relação aos santinhos, aos famosos santinhos, né, a legislação chegou a definir um tamanho específico para eles. Agora, é proibido o outdoor. O outdoor está proibido, é propaganda por telemarketing também. Agora, segundo o TRE aqui de Minas, aqueles cavaletes, né, tão comuns aí que a gente costuma ver nas ruas e as pinturas em muros, isso também está proibido, viu, Gisele e André? Na internet, muito importante a gente falar isso, não é permitido qualquer tipo de propaganda paga. Aqueles famosos posts, né, patrocinados. Lembrando que em Belo Horizonte são 11 candidatos ao cargo de prefeito e a eleição acontece no dia 2 de
outubro. Pois é, Luciana. E vou falar mais uma vez aqui com o pessoal de casa que no dia 30 os candidatos vão estar aqui na tela da Band para você acompanhar o nosso debate aqui, levar para você as informações para te ajudar a decidir o seu voto. Obrigado pelas informações, Luciana Viana, e uma ótima noite a você que está em casa. Tem Olimpíadas aí na sequência, né, Gisele? É isso aí, a gente fica por aqui, vocês com as Olimpíadas, a gente volta a se encontrar amanhã. Ótima noite. Tchau, tchau.